Fala galera, Maranata! Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com mais um episódio, o quarto episódio dessa segunda temporada do nosso podcast Código Chave. E que bom que você está conosco, tá certo? Que bom você estar nos acompanhando. Estou aqui com nossos amigos, Joe, Pastor Madison, Lorena, que já é figurinha carimbada aqui. Obrigado mais uma vez, Lorena, por estar conosco. Prazer. Obrigado, amigos. Estamos juntos aí? aí. Obrigado a você que está mais uma vez aí conosco, né? Só lembrando você que deve estar nos assistindo pelo YouTube aí. Você também pode estar nos ouvindo também pelas plataformas de áudio, o nosso podcast, que a gente está lá também, tá bom? Bom, também nos siga aí no nosso Instagram, @código-chave-pdc, e acesse a nossa comunidade no WhatsApp também. Lá você vai ter algumas informações, poder nos ajudar, tirar algumas dúvidas e tudo mais. Beleza? Vem com a gente, porque a gente vai começar agora essa lição, esse episódio que está sensacional. Bora pra cima, Joe? Bora pra cima, bora! Bora pra nós? Vamos orar? Vamos colar as nossas frontes. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando essa lição maravilhosa, desvendando alguns mistérios que a mente tem, mas principalmente o Senhor, como nosso Criador, tem deixado também direcionamento, Senhor. E também encontramos aqui nessa lição e na Bíblia direcionamentos para que a nossa mente ela esteja saudável. Então que o Senhor possa nos iluminar aqui neste momento, que possa ser um estudo realmente proveitoso para nós e para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando também, viu, galera? O Joe tá aí, fardado aí, o pastor Madison aí, com a farda de pastor aí, Missão Caleb. Estamos começando hoje mais essa Missão Caleb. Eu espero que sua igreja esteja envolvida nessa missão, a maior missão missionária da América Latina, da América do Sul, é a Missão Caleb. Amém. Muita bênção, Maravilha. né? É muita bênção, é muito desafio. Realmente nós vamos marcar vidas aí para sempre, né? Glória a Vamos Deus. deixar a nossa marca. É E isso aí. você também está convidado a participar com a gente. É isso aí. Bom, episódio 4, distorções cognitivas. Essa lição metanoia é sensacional, né? E essa É para mexer com a cabeça, né? exatamente. Literalmente, é pra né? mexer com a galera. Bom, o texto de hoje encontra lá em Filipenses, no capítulo 4, e a sugestão é do versículo 6 ao versículo 13, tá? Mas nós vamos ali do versículo 6 ao versículo 9, só para a gente ganhar um pouco de tempo aqui, tá certo? Que diz assim, vamos lá, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Diz assim o versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes, e ouvistes e vistes em mim. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Texto forte, né? E tem tudo a ver com o tema dessa semana, né? Tudo a ver. Tudo a ver com a tirinha, Joe. Isso aí. Tirinha tá aí, né? Um cartaz de palestra. E aí tá escrito aí, ó. Vidas desequilibradas importam. E aí, assim, eu acredito que a interpretação que foi colocada aí, né, a primeira impressão que eu tive, é que a lição ela vai estar preocupada, né, em talvez aí dar um direcionamento, falar coisas para talvez nós que estamos com a vida desequilibrada em algum ponto. Então a gente vai trazer aí alguns conselhos que podem talvez modificar ou melhorar as vidas, né, que estão nessa situação.
Talvez Maravilha. muitos podem se encaixar, né? Depois a gente começar a estudar isso aí, entender até melhor, né? Que essa é a primeira impressão nossa, né? Eu vejo aqui como chamado à empatia, né? Porque eu acho que há muita necessidade hoje, às vezes a gente está tão impaciente no corre-corre da vida para podermos compreender e entender as pessoas. E interessante o texto que a gente lê aí, que a paz de Deus que excede todo entendimento, né? Primeiro o texto começa assim, a primeira parte do texto, não andeis ansiosos, né? A ansiedade são expectativas. Aí o texto conclui assim, a paz de Deus que está acima de todo entendimento, esse entendimento aí do ponto de vista bíblico, ele quer dizer expectativa. Então não andeis ansiosos, porque Deus vai te dar uma paz que vai suprir todas as suas necessidades, todas as suas expectativas. E hoje, hoje se você parar para pensar hoje, né? Eu conheço pessoas que ela fala assim, você não pode falar nada com elas que elas já querem saber. Elas não dormem, não comem, fica naquela, é uma ansiedade fora do comum, né? Tem gente falando, não me fala nada, não me fala nada, né? Deixa a coisa acontecer. E isso, assim, isso é um aspecto, né? De certa forma, assim, positivo, né? Mas tem coisas assim, tem pessoas que vão a ansiedades extremas, né? Eu, Muito eu, ta- extremas, eu com os tava, seus pensamentos, né? eu tava fazendo uma pesquisa rápida, então essa questão de distorções cognitivas está associada a pessoas que estão com depressão, ansiedade, está presente principalmente nesse grupo de pessoas, né? Então é muito importante quando a gente sabe que a depressão e a ansiedade são doenças, não é falta de Deus em momento nenhum, tá? Se alguém falar isso para você, repreende, porque é uma doença, pode ser tratada, tem condições de ser tratado, e mas as pessoas quando têm um relacionamento com Deus, né, que buscam orientações na Bíblia, a tendência é que as pessoas tenham menos distorções Então, cognitivas, né, se você tem as suas lutas, suas dificuldades, sabe que você é importante para Deus. É verdade. E nós, né, que não temos tantas assim, mas todos temos as nossas lutas, mas talvez não deixamos ser tão afligidos assim, sabemos que nós devemos colocar no lugar das pessoas também, entender que todos são importantes aos olhos do Senhor, né? Pastor E Madison, a cura para tudo, né? a cura para tudo. Pastor Madison, pensamento tóxico é uma característica dessas pessoas que têm distorções cognitivas? Diz para nós aí a parte do Então, Lourenço, eu contexto. estava pensando aqui, será que a gente pode associar a distorção cognitiva, seria alguma dificuldade em associá-la a um pensamento tóxico e dizer assim, seria uma declaração fora da definição? Eu dizer assim, a distorção cognitiva nada mais é que um pensamento tóxico que afeta a nossa mente. Está fora? Ou seria mais ou menos isso? Né? Esse é uma questão, sabe por quê? Porque esse pensamento tóxico, essa distorção, ela está mais comum do que a gente imagina, né? É uma reação rápida que o cérebro tem de poder pegar suas informações, né? Ele pega a informação de maneira tão rápida que às vezes a gente não consegue identificar bem e já tomamos assim, já formamos o nosso conceito de algumas coisas. Por exemplo, você é convidado, você convida um amigo para um evento. E ele diz assim, Cleidson, eu não vou poder ir. Eu não vou poder ir. De repente, você faz uma leitura muito rápida daquela informação. Foi tão rápido que você diz assim, ó, ele deve estar com raiva de mim. Eu acho que ele vai com minha cara, né? Às vezes nessas coisas tão do dia a dia que elas acontecem, né, essa interpretação, veja só que ela não é baseada em fato nenhum. Você não tem fundamentação nenhuma. Apenas ele te deu uma resposta e você supôs com aquela resposta que ele não gosta de você, que ele não vai com a sua cara, que ele está chateado com você, né? Existem aqueles pensamentos também do tudo ou nada, né? Se eu falhar em algum projeto, eu sou um completo fracassado. Existem pessoas com esse tipo de pensamento. Então, você não atinge uma meta no trabalho, você não consegue o seu objetivo na sua faculdade naquele semestre, e aí você toma a conclusão, eu nunca vou ser um bom profissional. Eu nunca vou ser um bom estudante. Eu nunca vou ser bom naquilo. Porque a gente acha que é um completo fracassado. Então, tem vários tipos, né? Que as pessoas, às vezes tem aquele filtro mental também, que eu só consigo lembrar. Isso aqui me chamou muita atenção quando eu estava lendo sobre isso e lendo a lição aqui.
que às vezes a gente cai nessa aqui, né, de um filtro mental. Eu só consigo lembrar das críticas que recebi. Você ignora todos os elogios que você recebe, você só foca no feedback negativo. Então, você deu uma palestra, você cantou uma música, você quer um feedback, às vezes você quer um feedback para melhora, né? Não, foi bom nisso, nisso, nisso. A pessoa te dá N elogios. Aí ela fala assim, só você precisa melhorar só nisso. Pronto. Você esquece tudo aquilo e foca aqui. Então, você percebe como é que os pensamentos tóxicos, né, essas distorções cognitivas, elas fazem parte do nosso dia a dia. São coisas simples, mas que ela vai acabando, né, doutora, com a nossa saúde mental. Então, Né? a dificuldade é que quando a gente usa esses pensamentos, quando eles fogem da verdade, aí ele começa a ser tóxico. Esse é o problema, e aí por isso a gente chama de disfunção cognitiva, porque ele deixa de ser verdadeiro e aí ele passa a ser prejudicial. Porque a gente até então tem uma história e a gente passa a acreditar numa mentira, e aquela mentira, de tanto a gente ficar pensando nela, é como se ela crescesse e se tornasse uma realidade, uma verdade para nós. Há um pensamento que se roda aí que uma mentira, de tanto você repetir, ela parece se tornar realidade para a Sim, pessoa. igual tem né? pessoas que falam assim, eu não sei cozinhar. E cresce com essa ideia, eu não sei cozinhar, não aprendi, e vai crescendo com essa ideia e nunca pega para fazer alguma coisa. Ou às vezes não se deu bem, porque foi tentar, às vezes, fazer, como se diz, uma receita de bolo, e aí não deu certo, o bolo não cresceu, às vezes o fermento não estava bom, o dia estava chuvoso, não deu certo aquele dia, mas aí ela cresce com a ideia, isso daí é um pensamento tóxico, porque ela fez uma tentativa e aquilo gerou toda uma relação de vida dela. Aí por isso que a gente gera disfunção cognitiva. Mas a gente consegue reverter isso. Com Né, gente? certeza, com certeza. Eu vejo assim, no exemplo que eu dei aqui, do Cleides aqui, né? Eu procurar substituir, eu creio que se eu procurar substituir o meu pensamento negativo por um mais equilibrado, já é um passo. Ao invés de eu pensar, não, ele não gosta de mim, o meu amigo ignorou, ele não pôde ir, então não é porque ele gosta de mim, eu vou ver o que aconteceu, depois eu vejo com ele. E se eu tiver algum pensamento, eu pergunto para ele, você está chateado, você não foi naquele dia? Né? Então, existem algumas formas da gente poder trabalhar e modificar esses pensamentos, né? E procurar, porque, como eu falei, são coisas tão simples, elas fazem parte do nosso dia a dia. Talvez nós aqui estamos falando do assunto e já fomos afetados em algum momento. Quando eu comecei a ler e ver sobre isso aqui, eu vi que em alguns momentos a gente já pensa assim. Aquele sentimento de rejeição, né? De que do que eu falo não vale nada, porque em algum momento o meu cérebro ele captou uma informação e ele fez uma leitura mental fora da verdade. A Né? lição trouxe, né? O pensamento ele pode trazer tanto a liberdade quanto a escravidão. Aí é uma escolha nossa, do que a gente faz com ele. Eu vou ser livre porque eu penso assim, ou eu posso ser escravo do que ele me traz. E aí eu ficar presa naquilo que eu possa ficar pensando na mente, e aquilo for algo ruim, e eu achar que é só aquilo que tem. O que o senhor falou, pastor, até me lembrei de uma frase, e aí que fala que o perfeccionismo é o pai da frustração, né? Porque aí a gente acaba desenvolvendo essa questão de, que eu errei, igual a Lorena falou, eu errei aqui que eu deixei o ovo, fui fritar um ovinho, deixei o ovo queimar. Pronto, não sei cozinhar e vou levar isso para sempre, né? E aí isso que acaba que turva a mente de você trazer outras coisas que você não é capaz, que você não pode, que se você tentar de novo vai botar fogo na casa. E aí vai levando isso, né? Vai alimentando isso, e isso se torna aí um gigante que fica mais difícil de superar. E você trazendo para a nossa vida cristã no dia a dia, isso se torna muito grave, porque esse pensamento de perfeccionismo da gente, porque às vezes a gente tem as nossas falhas, e às vezes eu erro em algum ponto, procuro, né? Às vezes é aquilo que eu falei, né? A gente procura cada dia crescendo, aí no dia que a gente comete uma falha, bom, eu não sirvo para ser um cristão. Não sirvo para fazer mais nada, não presto para nada. E são coisas que a gente precisa trabalhar no nosso dia a dia, né? Eu quero destacar aqui, para encerrar minha parte aqui nesse pensamento tóxico, a lição ela destaca assim, ó, acreditar em mentiras sobre nós mesmos e sobre os outros prejudica a saúde física, mental, emocional,
social e espiritual. Olha o problema. Ou seja, todas as áreas da nossa vida estão envolvidas aqui. E qual é o grande problema que eu vi aqui? Nossa mentalidade, ela se torna a nossa realidade. É que às vezes a gente. Agora eu vou assim, vou lá para um outro extremo, né? Que as pessoas que às vezes elas sofrem algum distúrbio estão sendo perseguidas. Né? Eu estou sendo perseguido, né? Tem alguém atrás de mim, você vê. Ela cria na mentalidade assim aqueles pensamentos na mente que para ela é uma realidade, não tem ninguém ali. Eu estou levando para um extremo de pessoas que ouvem vozes, mas às vezes no dia a dia com pequenas coisas, se a gente não cuidar, não se aperceber, né, e é assim que vai entrando as preocupações, as ansiedades da vida, as depressões, elas começam a partir daí, que a gente vai alimentando esses pensamentos, quando a gente precisa trabalhar, há jeito para trabalharmos isso. E nós vimos pelo texto bíblico, né? Não andeis ansiosos. Então Deus te oferece uma paz que excede, né? Não andeis naquelas expectativas. Às vezes a gente imagina que uma coisa vai acontecer alguma coisa, a gente pensa no pior. Há aqueles que dizem por aí que as nossas expectativas e preocupações, elas não se cumprem com a mesma intensidade que nós imaginávamos, né? Aí o nome já diz, pré-ocupação. E eu destaquei aqui também, antes da gente passar para a parte do Compreenda, na segunda coluna aí da parte do contexto de domingo, tá assim: nossa verdadeira identidade é sempre aquilo que Deus diz que somos e não o que nós achamos que somos. Aqui. Isso é forte, né? É forte porque quando a gente começa a acreditar nessas mentiras, né? Ah, eu não consigo cozinhar, eu não consigo dirigir, eu não consigo viajar, eu não sou bom nisso, não sou bom naquilo, ninguém gosta de mim. Quando, na verdade, são mentiras que nós estamos colocando na nossa mente e que a nossa identidade é aquilo que Deus diz que é a nossa identidade. Nação santa, geração eleita. Olha a diferença, Diferença. né? Então isso nos conforta, nos traz um conforto muito grande, né? E se você que está aí do outro lado nos assistindo aí, você passa por essas situações, então só confia, meu irmão. Deus, Ele é teu pai, foi Ele que te criou. E o último texto, ele diz assim, talvez a gente está falando aí, alguém que está ouvindo a gente, né? Ou você que vai estar trabalhando a lição na sua classe lá e vê jovens que estão nessa situação também, que dizem, mas não tem jeito, para mim é fácil falar, mas não tem solução. A lição no contexto, né, de domingo, ele termina dizendo assim, Jesus pode libertar nossa mente e trazer clareza ao nosso pensamento. Então, é confiar no Senhor, entregar a Ele, fazer a nossa parte, né? Todos os dias. Porque às vezes está falando para você aí que está preso, né, dentro da sua realidade mental que você criou, não arruma uma namorada, não se relaciona com as pessoas, não arruma um namorado, sabe? Não toca a sua vida, acha que não dá para ter sucesso na sua vida acadêmica, profissional, porque você criou uma realidade na sua mente que não é uma verdade. É a sua realidade mental e ela pode ser mudada pelo poder de Deus. Amém. Lorena, protegendo a mente, compreenda. Pois é, aí antes da gente entrar, porque foi demais, né, entender, porque a gente entendeu o que o pensamento faz, o tóxico, e agora proteger a mente. Mas antes, a gente vai ver que os pensamentos, eles têm tanto poder sobre o nosso corpo que eles trazem até sintomas físicos. Tanto os pensamentos bons quanto os pensamentos maus, os pensamentos ruins. Eles trazem sintomas físicos. Quando a gente tem muito pensamento ruim, a gente libera 2 hormônios, que é o cortisol e a adrenalina. E aí, o que isso traz no nosso corpo? Esse aumento do cortisol e da adrenalina no nosso corpo. Pode gerar transtornos alimentares, insônia, doenças cardiovasculares como AVC, coágulo, infarto, hipertensão. Pode gerar depressão, perdas de cabelo, tudo porque tem pensamentos ruins. Só porque você pensa algo ruim,
todas essas coisas podem acontecer. Me vem à mente agora aquele texto, né, bíblico, que diz assim, que o espírito abatido Vai secar os ossos. Exatamente. encaixa E aí a gente perfeito. tem também, mas vamos lá para o que tem conforto também, né? Quando você tem bons pensamentos, aí ele já gera também outros hormônios. E daí traz o equilíbrio de outros 2 hormônios, que são os hormônios essenciais para se ter uma boa saúde mental, que é a dopamina e a serotonina. Que elas fazem o quê? Aliviam o estresse do dia a dia, elas diminuem a ansiedade, elas melhoram o humor, então as pessoas ficam melhores de saúde. Elas previnem a hipertensão, diabetes e depressão. Elas diminuem, assim, doenças autoimunes, tudo porque a pessoa está regulada na dopamina e na serotonina. Então, só da pessoa ter bons pensamentos, olha o tanto de coisa que acontece. E aí a lição de segunda veio assim, como se fosse uma bula de remédio, dando a dica. Como então a gente proteger a nossa mente para que a gente diminua as chances de ter pensamentos ruins e aumente né, os nossos bons pensamentos. Aí fala para a gente ler a Bíblia, que o nosso foco tem que ser em Jesus. Ele deve ser o nosso foco. Que aquilo que a gente contempla, ou seja, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vislumbra, aquilo que a gente contempla é daquilo que a gente se enche. Então, se eu estou me enchendo das coisas certas, das coisas que me edificam, elas tendem a trazer bons frutos para mim, bons pensamentos, e, consequentemente, eu vou também ter boa qualidade de vida com isso. Então, isso fica muito forte para a gente, né? A dica é essa, que o nosso foco tem que ser em Jesus. Os nossos pensamentos têm que ser assim. E aquilo que a gente consome no sentido geral. O que a gente tem gastado o nosso tempo? Com entretenimento? O que a gente tem gastado assistindo no celular, com mídia? O que a gente tem admirado na política? O que a gente tem admirado no mundo? Tudo que a gente tem visto do mundo tem feito a gente ter bons pensamentos ou pensamentos ruins. Então, às vezes, tudo o que a gente tem vivido no dia a dia é o que vai fazer com que a gente tenha bons ou não pensamentos. E aí a lição traz bem clara que a gente deve meditar em Cristo, que a nossa mente ela deve ser transformada para que a gente sempre fique ali com a nossa figura, que a gente tenha como Cristo, como a nossa figura de exemplo, que a gente não perca tempo em outras coisas, né? Eu vou falar aqui, mas eu espero que, assim, falar de um jeito, porque eu acho que muita gente, vou dar um pouco de nostalgia e talvez alguns vão entrar aí nesse meio, né? Na época que a gente era pequeno, passava um seriado que era Smallville. Eu acho que muita gente deve ter assistido. Quem tá aí? Você assistiu também? Você lembra, né? Você lembra? Passava na TV e Eu tal. já estava trabalhando nessa época, não tinha tanto tempo Pois assim, é, não. porque eu sou bem mais novo, né? Eu era moleque, só que aí o que era engraçado? Eu lendo a lição, eu acabei lembrando disso daí, né? Teve a questão lá dos meteoros e tal, que caíram, e aí tinha um meteoro lá que ele tinha algumas questões ali, mas o que era engraçado? Que ele dava uma super habilidade, mas ele normalmente ele dava uma super habilidade para o que aquela pessoa ela já fazia ou alguma coisa que estava dentro do pensamento dela. Então ali, né, era uma série adolescente, a gente era mais novo. Tinha ali uma menina que talvez era muito insegura por causa da sua imagem, e aí a Kryptonita ia lá e mudava ela. Tinha uma que era insegura por causa do seu corpo, né, questão da balança, e aí a Kryptonita ia lá e tal. Tinha um cara que ele era vendedor, eles trabalhavam só com isso, só pensavam nisso, e aí deu uma super habilidade de ele conseguir fazer as pessoas concordarem com ele. Então, assim, é muito engraçado que o nosso corpo, né, a gente realmente reage dessa forma. Que a lição falou ali das interações complexas, né? São processos elétricos, químicos, e aí o nosso corpo ele realmente ele reage a tudo que a gente está pensando, a ponto de ele ser um reflexo, a ponto de ele ser uma habilidade.
E aí você vê como que as pessoas elas acabam reagindo a situações diferentes mediante a tudo que elas pensam, ao que elas treinam, ao que elas se alimentam ou que elas contemplam. E aí cada um vai reagir de uma maneira diferente. E aí a importância de a gente ter cuidado com esse ponto, porque realmente o que a gente está pensando, o que a gente está lendo, o que a gente está assistindo, vai influenciar diretamente numa resolução de problema, numa absorção, né, de alguma situação, numa crítica, em como a gente vai lidar ali com o que a gente está envolvido. Então a gente precisa ter realmente muito cuidado, porque o cérebro, né, ele vai se direcionar para aquilo dali que a gente já está acostumado, que a gente está absorvendo. Aí a gente volta um pouco lá no, acho que foi no primeiro episódio que a gente trabalhou isso, as questões das mídias sociais, né? E a forma como a gente tem lidado com o nosso dia a dia, os TikToks da vida e outras coisas mais. O que eu tenho visto, né? Eu tenho lidado com pessoas aí, a gente estava conversando isso nos bastidores, né? Que as pessoas aí, tem pessoa que não quer sair de casa, porque o celular dela parece assim, é, é sangue puro. Só colhe aquelas notícias ruins, pesadas. Então, ela passa a carregar uma imagem, só existe violência, né? Só existe violência, só medo. Então, e de outras coisas também que a gente vai vendo no nosso dia a dia. Então, aquilo que nós contemplamos, a lição fala muito bem disso aqui. Quanto mais tempo nós dedicamos a alguma coisa, seja isso de forma mental, né, ou visual, nós vamos colocar isso como uma realidade, uma verdade da nossa vida. E de outra forma também, né, tem um pensamento que diz assim, que pela contemplação nós somos transformados. Então é por isso que é uma necessidade de uma busca de estarmos mais perto de Deus e sermos transformados pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus não é atemporal, ela é atual. Então, você está vendo? Você lê um texto aqui que parece que ele foi escrito hoje cedo, parece que foi pão fresco. Mas olha, quantos anos passaram, quantos séculos se passaram, e esse texto, a Bíblia é bem atual. E é por isso que nós precisamos dessa necessidade de estudarmos a palavra do Senhor, para que a gente possa contemplar o Senhor, sermos transformados, porque nós somos bombardeados com informações a todo tempo. E às vezes o nosso cérebro acumula informações que às vezes a gente nem percebe. Agora, pastor, eu tenho a gente tá na teoria aqui, né? E aí enquanto vocês falavam, tava na minha cabeça o seguinte: na teoria tá muito, né, claro pra gente o que a gente deve substituir, né? Tirar aquilo que nos influencia de forma negativa e começar a meditar na palavra de Deus, nas maravilhas de Deus e tudo mais. Mas umas 2 semanas atrás eu encontrei com uma pessoa e a gente estava conversando a respeito justamente de leitura. E essa pessoa falou comigo: eu não tenho facilidade de ler. E quando a gente fala em ler a Bíblia, tem muita gente que não lê porque não compreende, não entende e tal. Então eu queria primeiro perguntar para o pastor de forma teológica e depois para a Lorena de forma mais prática, mais profissional. Não que teologia não seja profissional, entendeu? Como que a gente pode mudar essa realidade? Então, a leitura e algumas outras coisas que precisam acontecer na nossa vida, elas são hábitos. Como é que você se forma hábito? Pela repetição. Então, se você às vezes tem dificuldade de uma leitura, eu recomendo sempre assim, quando eu comecei a ler, a primeira vez que eu li a Bíblia toda, eu tinha 12 anos. Qual foi a recomendação? Tinha um ano bíblico para adolescente. Então, eu lia genealogia, algumas coisas mais pesadas, começava a ler por história. Então, você começa a ler, você não tem que ler 2, 3, 4 capítulos, né? No caso, se for a Bíblia. Se for um livro, né? Eu penso que pela repetição. Você não tem uma fórmula de você fazer um exercício, eu não sei, ela vai dar pelo lado profissional dela, mas você não vê uma outra forma de trabalhar as coisas que vão contribuir para o nosso fortalecimento. Por quê? Por causa da nossa natureza. Ela é contrária às coisas de Deus. Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, né? Os valores são invertidos, né? O que nós encontramos aqui muitas vezes contraria o nosso pensamento, porque a Bíblia, a palavra de Deus,
ela contém coisas que nós precisamos, que nós necessitamos, mas muitas vezes não sentimos essa necessidade. Precisamos, mas não sentimos essa necessidade. Então, a gente precisa formular essa repetição de hábito, né? Pega aqui um texto aqui, uma história que você gosta, e a gente vai formando. Alguns dizem que é 21 dias, outros falam que é um pouco mais, para você se formar hábitos, e você vai cultivando, mas você não tem, eu acredito que você não tem uma fórmula mágica. Olha, vou sentar hoje, fiz isso, a partir de hoje vou começar a ler. E também, assim, tem pessoas que têm dificuldade de leitura mesmo. Para ler um livro, eu tenho muita dificuldade. Eu gosto de estudar. Há uma diferença de você pegar, não, eu vou ler esse livro todo. Eu gosto de pegar um livro e estudar o livro, para tirar aquilo ali e tal. Não sei porque a gente lidar com palestras, todas essas coisas, né? Mas eu sempre gostei de estudar sobre temas, sobre assunto. Talvez seja um caso. Pega algo que seja interessante e você começa a debulhar sobre isso. Mas não existe uma fórmula mágica. A realidade é que a nossa natureza é uma natureza que é contrária àquelas coisas que são saudáveis e boas para a nossa vida. Então é uma luta cessante. Do ponto de vista espiritual, é uma batalha que você precisa trabalhar. Lorena, para encerrar então essa protegendo a mente aqui, como é que você diz que a gente pode mudar esse hábito? Ensina pra gente, Lorena. Então, a gente tem que ver que nós temos vários meios de contemplar as coisas, né? A gente tem vários órgãos do sentido. Então, não necessariamente é só vendo que a gente contempla, né? A gente sente, a gente escuta, então tem outras maneiras. E a gente tem que aprender a fazer escolhas corretas. A gente tem aceitado e feito escolhas muito erradas. Então, o tipo de música que a gente escuta, se eu escuto música de adoração a Deus ou eu escuto apenas músicas que insultam, às vezes, determinado tipo de raças, de pessoas. Então, é aquilo que eu estou contemplando. Se eu perco meu tempo em frente a uma televisão, por exemplo, eu posso estar ali em frente à televisão assistindo um podcast, por exemplo, e aprendendo aqui sobre a lição. Mas eu posso estar ali assistindo algo que alguém pensou na mente, gravou ali e está ali vislumbrando e falando sobre aquilo, e eu perdendo o meu tempo sobre aquilo. Então, a gente tem que fazer as escolhas saudáveis na vida da gente. O que a gente está levando para dentro da nossa casa? A gente tem inúmeras maneiras de fazer essas escolhas, e aí a gente tem que aprender a fazer as escolhas certas do que a gente está contemplando. Para você ser Maravilha. real, Lorena, e nós estamos aqui na mesa. Talvez vão me cancelar. Mas hoje eu percebi isso, andando aí por aí, ouvindo com as pessoas estão na expectativa daqueles que vão entrar no BBB 5. Olha o tipo de alimento que tem. Sabe? As músicas que se ouvem. Aí quando a gente chega para sentar para ouvir a palavra de Deus, isso não vai ter espaço na nossa vida. Não vai ocupar, porque não é isso. Nossa mente tá na outra vibe. Aí vem para a igreja, o culto não é atrativo. Não é atrativo porque, não vou para a igreja, porque o culto não é atrativo, não tem nada, não tem interessante. Por quê? O que você viu durante a semana? O que você ouviu? O que você, né, aonde que você estava focado? Então você tira o brilho daquilo que Deus tem reservado para você, com a sua mente. A gente tem que ter uma realidade. A gente fica nas expectativas hoje daquilo que tem se oferecido. Gente, a nossa mente hoje é tudo aquilo que é bom, né? Tudo aquilo que é amável. É nisso que a gente precisa pensar. Mas se a gente parar para pensar o tanto de lixo que está aí, e às vezes a gente abre a nossa mente para receber isso, e a gente impede a habitação do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu estou tentando falar assim de uma maneira mais carinhosa possível, mas a gente tem que abrir para essa realidade. Por que tem muita gente doente hoje? Muita gente doente. É por causa tá colhendo muitas informações assim. Fica subtraindo essas coisas. Mas muita gente enfraquece espiritualmente. E existem coisas que poderiam ser evitadas na nossa vida. Com as escolhas, como a Lorena falou, com as escolhas que a gente faz. E até digo o seguinte, né? Às vezes é muito difícil você abandonar essas coisas, redes sociais que você segue, aquilo que você vê, aquilo que você gosta, mas mesmo você sabendo que aquilo é prejudicial para você. Então faz o seguinte, ora ao Senhor, pede a Ele sabedoria, pede a Ele para que tire, arranque isso de você. Às vezes nós, como simples seres humanos, a gente não tem força. Mas quando a gente pede a Deus,
ele transforma. Né, Joe? É isso mesmo. Joe, vamos lá, passar para frente. Nosso tempo já está voando. Tudo que é verdadeiro, comente, parte de terça-feira aí. Destrincha, meu amigo. A lição ela podia ter começado assim esse título, né? Fake news pode? Filipenses 4:8 tá falando assim, que é o que tá, né, falando nesse dia do comente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, né? E aí começa já falando assim, ó, a pergunta aqui, ó, isso é verdadeiro? Será que isso é verdadeiro mesmo? E aí, nessa época de informações, né, vocês acabaram de falar, a gente está absorvendo todas essas informações que estão chegando para a gente, cara. E aí isso fica mais difícil Sem de- passar por esse filtro. sem passar por esse filtro, exatamente. E aí você fica mais difícil de você fugir, talvez, aqui do nosso tema, né? Que é a distorção cognitiva. E aí a nossa realidade ela vai ser, né, como a gente já falou, aquilo que a gente está absorvendo. E aí a verdade não tem valor nenhum. Exatamente. E aí, essa parte do comente, ela está trazendo até, assim, de uma forma mais explícita, a questão das distorções cognitivas. Eu tentei resumir aqui, mas eu acho que a gente consegue passar rapidinho aqui em todos os temas que foram propostos, né? O que talvez vai colocar a gente nesse caminho da distorção cognitiva e não agir de uma maneira equilibrada. E aí começou já falando com o pensamento dicotômico, né? Polarizado. Tem gente que é 8 ou 80 e é muito difícil você se relacionar com uma pessoa assim. Então, não seja essa pessoa. Né? Generalização. Você chega a uma conclusão simplesmente com um pontinho ali, daqui dali, e fala, tá vendo? Todo mundo é desse jeito, né? Aí você vai definir ele pelo aquele grupo, as pessoas daquela característica. Só muda o CPF. Só muda o CPF, né? E aí a gente vai ter vários pontos, né? Talvez você vai definir isso como uma igreja, talvez uma pessoa lá, né? Que o cara vai falar, mulher, toda mulher. Se o cara, quando o marido vai falar da esposa, né? Não, mulher é tudo igual, só muda o endereço, Só né? muda o E tá. endereço. E o nome. Então, a gente não pode estar generalizando todas as coisas. A minimização, maximização, né? Ver as coisas como muito mais ou como muito menos. Esse é um caminho muito clássico da distorção cognitiva. E aí eu vejo até, um exemplo, né? Talvez uma minimização. Alguns pais ignoram, né? O filho lá tá pronto para derrubar tudo, meu amigo. O moleque até o bicho. Mas não, deixa o bichinho lá, não tem problema não. Isso também é uma distorção cognitiva. A gente tem a questão da rotulação, a gente acaba julgando rápido demais, né? A Bíblia fala, sejam tardios em julgar. Então a gente rotula, a gente julga, a gente já coloca ali uma característica para aquela pessoa, para aquele povo, para aquelas pessoas ali. Uma leitura mental, a gente acaba fazendo suposições negativas. Esse foi o primeiro exemplo que o pastor deu, né? Não, se a pessoa ali falou um negócio, não vou. Nossa, a pessoa deve estar com raiva de mim, ela deve estar chateada comigo. Não, ela está sabendo de alguma coisa que eu não estou sabendo. Será que estão falando alguma coisa de mim? E aí, você está nesse caminho da distorção cognitiva. Você vai ficar maluco desse jeito, com esse tipo de pensamentos. E aí a lição continua, né? A atribuição de culpa. A gente muitas vezes segue esse caminho de atribuir, talvez, de tudo que acontece, a gente absorve para nós. Não, a culpa é minha. Falei lá do seriado, eu lembro também que ele era assim, dava raiva. O que é o Superman, ele falava, tudo é culpa minha. Não, se eu não tivesse feito tal coisa, é uma coisa que não tinha nada a ver com ele, não ia importar se ele fizesse ou não, e aí ele absorve todas as consequências. Então isso é ruim, é muito negativo para a nossa mente. O raciocínio emocional. Raciocinar e tomar decisões com base apenas em suas emoções, né? E a gente acaba sendo muito emotivo, e aí o que eu falo? Não toma uma decisão na flor da emoção ali, quando você está bravo. Minha mãe que sempre fala isso, não toma uma decisão quando você está bravo, não, que provavelmente você vai tomar uma péssima decisão. Um filtro mental negativo. A gente acaba sendo muito negativista. Eu não sei se você está perto de alguém que seja assim ou se você é essa pessoa. Meu irmão, você joga um negócio ali legal ou talvez simples, nada vai dar certo para aquela pessoa, não, porque não tem como, porque se for assim não vai ter jeito, né? Ela coloca um empecilho para toda solução que você coloca,
o cara coloca um problema, né? É ruim a gente estar nesse caminho da distorção cognitiva. E aí, por último, a gente coloca aqui, a lição coloca, Deus ele criou o nosso cérebro com neuroplasticidade. O que que acontece? O cérebro ele é adaptável para qualquer situação que nós estejamos envolvidos. Então nós precisamos escolher bem em que nós queremos que o nosso cérebro ele se adapte, porque o caminho que você colocar ele, seja o caminho do negativismo, do julgamento, da generalização, da dicotomização, tudo. Se precisar de um caminho ruim, o seu cérebro ele vai seguir nesse caminho. Se precisar ir num caminho bom, né, de você pensar nas coisas sendo mais otimista, planejado, né, compromissado, organizado, o seu cérebro ele também ele vai desenvolver nesse direcionamento. Então a gente precisa, como já foi muito falado aqui, a gente precisa escolher bem o que nós estamos olhando, o que nós estamos se alimentando, né, realmente de informações, o que é legal, o que é verdadeiro, né, o que é amável, o que é de boa fama. A gente precisa estar atrás dessas coisas para que a nossa vida, os nossos atos, as nossas atitudes, elas sejam diferentes. Aí a gente vê que a gente precisa exercitar, Exercitar. treinar. É um exercício diário. É. E às vezes o nosso cérebro ele está treinado, né, a ouvir coisas ruins a respeito dos outros. É isso que mais interessa. Às vezes as pessoas elas nem te conhecem, mas já têm imagem de você porque eu falei. E às vezes eu sou uma pessoa que não gosta de você, então eu falei, frisei pontos que às vezes são negativos, ou às vezes inventei coisas sobre você. Aí no momento da verdade, não interessa, porque o cérebro às vezes está treinado em receber polêmica, fofoca, Ele já mentira. tá preparadinho já. Então, quando você aparece para mostrar a verdade, quando você aparece com assuntos que são mais, né, para trazer paz, harmonia, você não está preparado, você não treinou, você não está treinando seu cérebro para aquilo. A gente precisa trabalhar isso. E hoje está difícil, os relacionamentos estão difíceis, as convivências estão difíceis, né? Habituar-nos para criar hábitos bons e saudáveis está difícil, porque nós somos treinados, às vezes, sem perceber das informações que nós recebemos todos os dias. Gente, principalmente, volto às redes sociais, a gente tem batido muito nisso aqui. Nada ali é por acaso, é tudo intencional. Tudo que acontece é intencional. Lá no passado a gente via, né, os filmes e tal, sempre aparecia lá um rótulo de alguma propaganda, seja uma camisa, uma caneca, né, alguma coisa que a pessoa estava, né, usando ou fazendo, aparecia de forma rápida. Mas aquilo ali, né, na técnica administrativa, é um merchandising, né? Aquilo ali, a pessoa chegava e, dependendo de onde ele estava, já saía ali para tomar o refrigerante, porque ele viu lá, o cérebro captou aquilo. Você vê que as coisas, as propagandas, né, que passavam, você vê lá fritando alguma coisa lá, uma batata frita, né? Mas essa é a melhor. Parece você, né, você ouve o barulho, parece que você sente até. Tem gente que às vezes até sente o cheiro. Então, são as coisas que a gente está vendo no nosso dia a dia. O nosso cérebro capta tudo. Só que a gente, às vezes, se afasta dessas coisas e aí a gente passa assim, ó, veja só. Eu tenho 8 horas do dia. 4 horas do dia eu fico na TikTok ouvindo aquelas coisas e tal. Vou lá stalkear o Instagram do fulano, do Beltrano, do tal. Aí passo 4 horas. Depois eu quero 10 minutos com a palavra de Deus. O que vai ter mais influência sobre o meu cérebro? Entende? Eu não vou conseguir, eu não consigo. Eu começo a ler a Bíblia aqui, eu leio um texto aqui, quando eu chego no final eu já não lembro o que eu li aqui. Então a gente precisa treinar para as coisas boas. A gente precisa treinar, é a nossa parte. Isso não vai acontecer assim, de uma hora para outra, que as coisas vão mudar. Tem um ditado popular que fala, eu cresci assim, nasci assim, não tem? Eles costumam dizer. E aí a gente vê, né, os cientistas descobriram que o nosso cérebro tem a neuroplasticidade, que é exatamente isso. Ele consegue se moldar de acordo com o meio em que ele está. E ele pode ser realmente remodelado. E aí foi o caso que você falou, eu não consigo ler um livro. Mas você nunca vai chegar, eu nunca li nada. Um dia eu vou chegar e vou pegar e vou ler um livro inteiro de uma vez, porque eu vou apaixonar. Não é assim as coisas. Então a gente precisa acostumar. E aí, por isso gradativo, que a questão né, é a gradativa. neuroplasticidade. E aí a gente vai, então, até chegar ao nosso cérebro
a gostar daquilo. Só que daí, como que a gente tem hoje feito? Ah, eu leio uma página do livro e passo quanto tempo competindo numa tela? Aí imagina, uma tela, por exemplo, a gente tem música, é sonoro, é visual, a gente tem o dedo, porque aqui a facilidade do dedo, porque você, né, a tela você joga para baixo, então o dedo é muito mais fácil do que a página a gente roda pra lateral, a forma com que aquilo traz para você. Então, assim, não tem como a gente competir. Então, por isso que eu falo, a gente tem que saber o que a gente está. E o verso daí, né, de Filipenses 4:8 é muito claro. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é bom para nós é aquilo que a gente deve ter, que a gente está consumindo. E aí, o que a gente tem consumido no nosso dia a dia para aquilo realmente ser bom para nós, para que a gente retenha, para que os nossos pensamentos sejam bons, para que a gente realmente não tenha essa distorção cognitiva. É isso que a gente tem que pensar. E como a gente viu, né, isso influencia em todos os aspectos da nossa vida. Você quer ver uma coisa que influencia? É o tal do Instagram, né? O que as pessoas postam no Instagram? Só aquilo que elas querem de ver, que as pessoas, né, olhem pra gente, aquilo que é de bom que a gente tem. Aí Uma aquilo vida lá, perfeita. aí o outro tá lá que vê, aí fala assim, olha, a minha vida não é igual a do fulano. Aí assistem novelas, né? Estava conversando aqui, que coloca assim os relacionamentos perfeitos. Ah, mas meu casamento não é perfeito, né? Aí isso influencia o nosso dia a dia, porque a gente toma como referência, né, como parâmetro para a nossa vida, a ficção. E aí, pastor, a gente já entra, vou aproveitar até essa introdução que o senhor deu aí, a gente já entra na parte do compare ali, no momento hipertexto, né? Que é a realidade versus a simulação da realidade. É o que o pastor estava falando, a Lorena também comentou já, e a gente está nessa fase aí, nesse período que é muito fácil a gente tomar para si essa simulação da realidade, né, Lorena? Ué, se a gente for olhar o Instagram, as pessoas postam foto, a gente olha lá só dos pratos muito belos, mas ninguém mostra como ficou a cozinha, né, para chegar naquele prato. Ninguém Deixa mostra abaixo, como Muito a bom, Lorena. muito Deixa bom. abaixo. as viagens, as pessoas mostram lindo, né, as fotos lá maravilhosas, mas o perrengue até chegar naquela foto maravilhosa, quantas horas para chegar naquilo. Então, assim, isso, lógico que alguém brinca com essas coisas, mas eu falo assim, mas o que você suou, né? A gente até brinca e fala assim, deixa eu vir agora de uma semana de viagem, deixa eu passar agora os outros 11 meses trabalhando para pagar essa uma semana de viagem. E é exatamente isso que tem acontecido, e as pessoas não estão se tocando, que a realidade, a vida é o ordinário, né? Como tem um livro que a gente leu e fala sobre isso. As pessoas estão achando que só querem viver o extraordinário e esquecendo que a vida tem o ordinário, né? Que é o dia a dia, que é aquele normal, que o estresse diário. As pessoas não estão querendo ter nem o estresse diário, né? Elas só estão querendo ter os prazeres, as emoções do dia, não vivendo o comum. É só abrir um parênteses para a gente explicar. A gente não está dizendo aqui que você não deve olhar, que você não deve curtir, comentar, ou você postar essas coisas. Não, não é isso. A questão é não tirar essas coisas como uma realidade, como uma referência para a nossa vida. É você estar feliz com a felicidade das pessoas, né? E que bom se alguém está postando aquilo e vive aquilo, né? E agora eu não vou sofrer porque eu não estou naquele lugar que ela está, né, imaginando que a felicidade é só aquilo ali que está acontecendo com aquela pessoa. Então é a nossa mente viver a verdade da nossa vida todos os dias. É nós vivermos dentro daquilo que realmente somos, dentro da realidade daquilo que nós temos, né? Alguém comentou um tempo atrás comigo e já estão se fazendo até estudo nessa linha aí de que você tem lá seus seguidores, né? Quando você começa a postar muita coisa boa, você começa a perder. Teve uns 3 casos de testemunhos que eu estava lendo, e as pessoas falaram, olha, que quando ela começaram a postar as coisas boas, depois ela foi para o Instagram dela, teve uma menina que perdeu. Ela tinha 42 mil seguidores. Ela postou lá algumas coisas, que ela fez uma viagem, postou,
muitas fotos. Aí ela perdeu 5.000 seguidores depois da postagem. Porque às vezes as pessoas, algumas pessoas sofrem com isso. Então, se isso está te fazendo sofrer, se isso está te causando mal, então você que é o exemplo da Bíblia, corta isso da sua vida, né? A gente não está dizendo aqui, a gente tem contra as redes sociais, a gente pode usá-la para o entretenimento, para usar a palavra de Deus, mas com moderação, com sabedoria, com o pé no chão, e nunca deixando de lado a palavra de Deus para que essas coisas possam sobrepô-la. Mas vamos lá então, a palavra da rede semântica aqui. Não sei o que você vai colocar aí na sua lição, no seu guia, mas nós colocamos alguma coisa aqui. Eu, por exemplo, a palavra é realidade, eu coloquei verdadeiro. Joe. Eu, como sempre polêmico, né, na rede semântica, eu coloquei que manipulada, porque a realidade ela pode ser manipulada. Muito bem. Lorena. Fiquei inclinada. Pastor, uma Eu só, coloquei pastor, aqui- com calma. Das que eu coloquei aqui, né? Coloquei autenticidade dentro Muito do nosso bom. contexto, né? Muito bom. E você aí, o que você colocou na sua rede semântica aí? Coloca lá nos comentários, rede semântica. Se você quiser, tira uma foto, posta no Instagram, marca a gente lá, @código-chave PDC, tá bom? Que a gente vai, com certeza, a gente vai curtir, vai compartilhar e repostar. Beleza? Vamos adiante. Nosso tempo está acabando, já estamos chegando nos finalmente aqui. Aquele que me fortalece. Lorena. Aí a gente volta à ajuda, contemplar a Deus. E aí, para isso, a gente precisa de autodisciplina, de se autoeducar e, novamente, pedir a ajuda de Cristo para que Ele nos ajude a ir moldando nossos pensamentos, nossa mente, para ir cada vez mais fortalecendo os nossos pensamentos para que eles sejam saudáveis, né? Aqui fala muito para a gente meditar nos versos bíblicos. Eu lembro que desde criança era uma coisa, a gente faz até hoje na minha família, que é todo pôr do sol, a gente tem que falar verso áureo de Có, e a gente tinha uma brincadeira, que era que a gente ficava falando, aí o outro falava um, e às vezes a gente falava outro, e a gente ia brincando de falar verso áureo, e quem conseguia ficar na roda até sobrar, ia falando todos os versos que sabia de Có. E a nossa ideia era essa mesmo, para que a gente soubesse o maior número possível de versos áureo de Có. E aí a gente vê nisso, porque daí é o que a gente está ali, o que a gente tem em mente guardado. Porque naqueles momentos de aflição que você está sozinho, no desespero, é o que você tem em mente guardado, né? Então o que me fortalece? É onde eu posso pedir ajuda. Porque se a gente permitir que apenas nossas emoções, que é o que acontece instantâneo na gente, que dite a nossa vida, a gente pode cair em furadas. Então, a gente tem que ter sempre a nossa mente com pensamentos bons para que possivelmente qualquer decisão que a gente for tomar, para que ela seja saudável, para que a nossa vida esteja sempre nos caminhos bons. Amém. Amém. Pastor Madison, considerações finais. Então vamos aí, lá, né? Nós vimos consenso. aqui que a neuroplasticidade, ela é possível, né? Ela é possível. Não mudar o seu cérebro, né? Ainda não conseguiram fazer um transplante de cérebro, mas a gente pode fazer um transplante de mentalidade, né? Uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento, né? Eu não sei se é muito próprio para isso, assim, porque a gente entendeu, mas é como você aprende a tocar um instrumento, né? Seu cérebro ele vai criando conexões com aquilo, e quanto mais você pratica, mais fácil fica essas conexões, né? Elas se tornam mais fortes. Então a gente precisa entender o seguinte: o cérebro ele é como um músculo que se adapta e ele vai crescendo de acordo com o exercício que você faz, né? Aqueles que, talvez eu falo para muita gente que frequenta academia aqui, né? Você começa a ir para academia, às vezes no primeiro momento e tal, e quando você começa a praticar, exercitar, ele vai crescendo, vai Primeiro se mês é só desenvolvendo. dor, né, pastor? Só, Só dor e sofrimento. depois vem o crescimento. Então o cérebro ele precisa desse exercício, né? E é o que a gente precisa. E como a gente vai fazer isso? Guardai os pensamentos, cuidai, né, dos pensamentos. E a lição ela diz assim: você tem então de guardar as afeições, não as deixando solta,
para se fixarem em objetos impróprios. E Deus pode fazer isso por nós. Amém. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um episódio. Segunda temporada, tá bombando. Que lição Tô espetacular. Apaixonado. Pena que não podia falar mais 1 hora aqui, hein? Senão a gente falava. Nosso tempo já acabou. Mas Mas convido aproveita você... lá na sua classe, né? Você vai ter lá na Exatamente. sua classe, você destrincha aqui só as ideias que vão ser lançadas, a gente aproveita um tempo, às vezes a gente excede um pouquinho, né? Porque está muito boa, mas aproveita esses assuntos aí, que eles são fantásticos. Nosso tempo aqui é curto, mas você pode nos assistir 2, 3 vezes, se você exatamente. aguentar a nossa voz, tá certo? Isso. Aí sai um pouquinho do YouTube, vai lá no Spotify. Exatamente, Vai alternando, que vai mudando. exatamente. Isso. Né? Mas semana que vem a gente volta com outro tema tão importante quanto esse, tá certo? Pastor Madison, olha pra gente. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelas orientações deixadas pela Tua palavra, Obrigado. pela preocupação que o Senhor tem do nosso bem-estar completo, físico, mental e espiritual. Obrigado porque às vezes a gente passa por situações que parece que estamos sozinhos, por situações que parece que não tem solução. Às vezes parece que já estamos dominados, mas a Tua palavra nos diz que todas as coisas podemos no Senhor. Amém. Nos ajuda, Senhor. E talvez se há alguém que está nos ouvindo, que tem as suas lutas, as suas dificuldades, a autoestima, ela está muito baixa, que em Cristo Jesus ela possa encontrar força Amém. para mudar. Talvez alguns precisam mudar alguns hábitos de vida. Alguns precisam mudar os seus pensamentos. E pelo poder do Espírito Santo, essa mudança ela possa acontecer verdadeiramente. Que o nosso foco seja a verdade e a realidade, não na nossa mente, mas em Cristo Jesus habitando em nós. Amém. E como Paulo, possamos dizer, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E que nosso pensamento possa estar realmente focado naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é útil, naquilo que contribui para o nosso bem-estar. A nossa vida entregamos em Tuas mãos, Amém. para que possamos contemplar o Senhor e sermos transformados pelo Senhor todos os dias. E é em Jesus que nós choramos. Amém e amém. Amém. Valeu, pessoal. Valeu, Joe. Obrigado, Joe, Pastor Madison, Um Lorena. abraço a todos, até o próximo. Abraço, muito Até bom estar aqui. semana que vem. Muito obrigado a você que está aí nos acompanhando, nos assistindo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, Aperte o sininho, compartilhar, sininho. comente, tá bom? E nos siga lá nas nossas redes sociais. Valeu, galera. Até Abraço, semana que vem. Valeu, tchau, tchau, abraço.